Olá, alunos dedicados do curso técnico de enfermagem. Esta é a parte 2 do choque hipovolêmico da aula. E aí, dando continuidade, a gente parou na questão do débito cardíaco, não é isso? E aí, espero que vocês tenham estudado a circulação, e aí a gente vai dar continuidade então. A gente tem que lembrar então que o choque hipovolêmico ele tem a ver com volemia, pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, a gente falou das causas, né? E, e aí a gente entra então com a questão de sinais e sintomas, tá? Gente, para acontecer uma hipotensão por choque hipovolêmico é porque já está mais grave, né? A quantidade de sangue ali já foi grande, né? Então já está mais grave aí, tá? Diminuição, né, de débito urinário. Esse aumento da frequência cardíaca tem a ver com o quê, gente? Com o mecanismo lá, né, que eu expliquei do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, não é isso? Então, gente, a gente tem que pensar no seguinte: o que altera esse meu débito cardíaco, esse volume meu? O metabolismo basal, por exemplo, né, ele altera? Vamos pensar. Por exemplo, uma criança, ela está em fase de crescimento, ela vai precisar muito de quê? De ATP, não é isso? Que ali as células estão em crescimento, aquela coisa toda, né? E aí vai precisar de ATP, vai precisar de oxigênio, não é isso? Então, a idade influencia, esse metabolismo influencia, tá? A quantidade de débito cardíaco ali, né? Então, a gente usa muito, por exemplo, na área de pesquisa, o índice cardíaco, porque o índice cardíaco ele vai me dar exatamente a média de 3 litros, por exemplo, por minuto por metro quadrado, né? E aí tem como eu parametrizar isso em pesquisas, porque imagina só, eu pegar uma população, uma grande população, cada uma com uma idade diferente, né? Uns atletas, outros não, umas crianças, outros idosos, não vai alterar. Por quê? Vai variar esse débito cardíaco. Vai variar de acordo com a idade, vai variar de acordo com a massa corporal, por exemplo, né? Uma pessoa que pesa 70 quilos tem uma massa corporal maior, né? Vai depender da atividade física, por exemplo, um atleta, né? É, então, vai depender se a pessoa tem uma doença de metabolismo basal, por exemplo. O e hipertiroidismo vai influenciar por causa dos hormônios que alteram ali a resistência, que vai alterar ali a questão do débito cardíaco, não é isso? Então, a gente tem que lembrar sempre que é, esse débito ele tem essas influências, tá? E eu pedi para vocês recordarem da circulação, principalmente da questão do retorno venoso, né? Porque a gente sabe que a resistência vascular ela é inversalmente, né, ao débito cardíaco. Então, só para a gente recordar aqui, enfatizar, a resistência vascular, quando ela aumenta, ela diminui o débito cardíaco. Quando a resistência vascular ela diminui, o débito cardíaco aumenta. É o inverso. Então, vocês têm que gravar bem isso. Sempre vai ser o inverso do débito cardíaco, a resistência vascular, tá? E aí, gente, para chegar ao ponto de uma hipotensão, e aí a gente tem que lembrar da questão da pressão arterial, é porque já está mais grave, né? Então, a gente tem vários tipos que a gente vai categorizando assim, do choque hipovolêmico, tá? Mas o mais interessante aqui é vocês entenderem o mecanismo, a fisiopatologia aqui, ok? Para ocorrer desorientação e síncope e tudo, poxa vida, faltou o quê? Oxigênio. Então tem tudo a ver, não é isso?
faltou oxigênio, por quê? Porque diminuiu o carregamento ali através do sangue, não é isso? De O2. Então, tudo tem a ver, né? No caso da atividade física, se eu pratico muito, se eu estou praticando ali, tem o mecanismo compensatório a curto prazo, né? E a longo prazo, no caso dos atletas, por exemplo, que dá uma. Se eu preciso que o coração, o débito cardíaco, ele fique legal, eu preciso de um retorno venoso legal. Eu preciso de uma contração legal, porque o débito cardíaco é o quê? Eu vou falar isso o resto da minha vida, até vocês entenderem. Débito cardíaco é o quê? É o volume sistólico vezes a resistência, não é? Vezes a frequência, aliás, cardíaca, não é isso? Então, se eu pratico, por exemplo, uma atividade física, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu metabolismo ali, né? Eu vou aumentar o quê? A demanda ali das minhas células, né? Dos músculos ali e tudo. Então, tem tudo a ver, tá? Por isso, quando eu falo para vocês estudarem a parte da fisiologia lá, que eu dei tudo, é justamente por causa disso, tá? E aí, a gente colocou a questão dos cuidados de enfermagem, né? Avaliação cuidadosa do paciente, incluindo a frequência cardíaca, respiratória, pressão, nível de consciência, temperatura e tudo, né? Monitorar os sinais vitais, administrar fluidos, esses cuidados todos a gente tem melhor quando a gente tem equipamento e recursos, né? Humanos igual no intra-hospitalar. Quando é no extra-hospitalar, a gente está diante de um choque, a gente não vai ter todos esses recursos, né? E aí entra essas aulas de primeiros socorros, que são fundamentais, tá? Administração de fluidos. Se é um choque hipo, eu vou precisar de administrar fluidos. E aí o que ocorre muito, e tem muitos médicos, né, que pedem e prescrevem muito cristalóides, né, muitos fluidos. Isso acaba piorando, né, a situação do paciente. A gente vai ver isso em fármaco. Olha que interessante, monitoramento da entrada e saída de fluidos. Quando que a enfermagem monitora? Principalmente através do balanço hídrico, né? O posicionamento adequado, eu sempre falo isso com vocês, né? A enfermagem é mestre em posicionar adequadamente, porque a gente estuda muito essa questão, né, dos posicionamentos do paciente, justamente para melhorar o fluxo sanguíneo e a oxigenação ali, né? Essa preparação para medida de emergência, lembrando o que é urgência e emergência, é sempre preparar para o pior. Qual que seria o pior de um choque hipovolêmico, gente? Parada, né? Óbvio. Comunicação com a equipe multidisciplinar, educação do paciente e da família. E aí a gente vai encerrando por aqui o exemplo do plano de cuidado de enfermagem voltado ao paciente cometido por uma pancreatite aguda. Mas, professora, o que tem a ver, né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque é o volume de fluido insuficiente relacionado à ingesta inadequada de líquido. E aí, gente, eu coloquei isso propositalmente, por quê? Para vocês não associarem choque hipovolêmico só com hemorragia, tá? Tem a ver com volume. E aí a gente vai entrar na parte da SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, em outro contexto, tá? Mas isso aqui é só para vocês fixarem direitinho. E aí eu quero que vocês colocam, né? Continua mandando aí as dúvidas de vocês para eu ir respondendo, tá bom? Um abração para vocês, espero que tenha esclarecido essa parte aí. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não, não faltou não. Era isso mesmo que eu queria passar para vocês. Eu acho que na primeira aula, se não me engano, eu cheguei a falar do sistema nervoso autônomo, né? Que eu passei em fisiologia e anatomia para vocês, o sistema nervoso. A questão aí da hipotensão, né? Se vocês lembrarem então da
do mecanismo aí do débito cardíaco, igual eu falei com vocês, tudo tem a ver, né? Porque se eu faço uma vasodilatação por causa de ácido nítrico, né, que é liberado ali na atividade física, o que que vai acontecer? Minha resistência vai diminuir ou vai aumentar? Minha resistência vai aumentar periférica. Se aumenta a resistência periférica, o que que vai acontecer, gente, com o meu débito? Não é o inverso? Ele vai abaixar. E aí ocorre a hipotensão. E aí eu lembrei aqui agora. É, aí teve um aluno que me perguntou assim, achei super interessante a pergunta. Professora, mas então quer dizer que uma atividade física, por exemplo, vai ocorrer então esse aumento da pressão? Porque se eu faço resistência periférica, então não é inverso. Então o débito cardíaco ele tende a diminuir. E aí, gente, olha que interessante. E aí o corpo, ele tem esse mecanismo que compensa, porque imagina só, né? Se eu faço uma atividade intensa e aí de repente minha pressão vai lá para 200 e cacetada, né? Imagina, não tem lógica. Então existe um mecanismo de recompensa nisso. E qual que é esse mecanismo de recompensa? É o sistema nervoso autônomo, né? Que vai ativar aí, então, a questão da vasoconstrição central, onde que dá taquicardia, né? E tudo mais ali na atividade física. Eu achei interessante, né? Porque imagina se não tivesse esse mecanismo, né? Para compensar, né? Então é isso. Por hoje é só.